Comandante Lival Salles, inicialmente o nosso bom dia e muito obrigado, agradecer ao senhor pela sua presença aqui no Serviço de Seleção, principalmente no mês onde nós estamos comemorando o 54º aniversário de criação da nossa OM. A satisfação, a honra e até posso dizer a emoção que nós estamos sentindo nesse momento em ter o nosso primeiro diretor aqui a bordo, para que nessa manhã possa responder algumas perguntas para nós. Comandante Lival Salles, inicialmente eu gostaria de formular a primeira pergunta ao senhor. Se o senhor poderia nos contar quais foram os motivos que, à época, motivaram a Marinha a criar o SSPM? A razão fundamental foi a partir da guerra, da Segunda Guerra Mundial, onde a Marinha teve uma grande participação na defesa, na proteção dos comboios que se destinavam de Buenos Aires até Trinidad, no Mar do Caribe. Depois da guerra, a Marinha mudou muito, sobretudo em termos de tecnologia. Antes da guerra, os navios eram a carvão, corrente era contínua, corrente contínua. A direção de tiro era na base das manivelas, para acertar. E só depois, com a vinda da guerra e a diretoria de ensino, comandada pelo almirante Areia Leão, que era diretor do ensino, a Marinha criou uma série de especialidades que não tinha antes. E o CIAW foi se equipando para essas novas especialidades. Então, os custos de máquinas continuavam mesmo, mas o diesel, a propulsão a diesel e a diesel elétrico foi a inovação naquela ocasião. A outra, além disso, além da propulsão, você tinha um sistema de comunicações. O sistema de comunicações e o sistema de sensores. A Marinha, antes da guerra, não conhecia o sonar e não conhecia o radar. Esses sensores vieram dar uma nova dimensão, uma nova importância à Marinha e à criação de especialidades, que era fundamental treinar não só as praças, os oficiais, a operar esses sistemas novos. A Marinha, até a chegada dos DEs, desconhecia o 6C, que houve até na ocasião uma certa dificuldade de ser introduzida e reconhecida pelos velhos comandantes, porque achava que tirava um pouco da autoridade dos comandantes. O 6C estava sempre informando e sempre perguntando. E houve, como tudo na vida, que é novo, que é novidade, há uma certa receio dos mais velhos em lidar com as ideias novas. Mas isso faz parte da Marinha, essa preocupação de aceitar, absorver e incorporar no seu patrimônio todas essas tecnologias novas e importantes. A criação dessas especialidades resultou com elas, a preparação de praças e oficiais dos cursos de especialização era muito cara, muito dispendiosa. Era preciso, então, que se filtrasse os candidatos a essas especialidades. E aí entra o serviço de seleção. Preparar, selecionar aqueles que tinham melhores qualidades
melhores condições para se especializarem rapidamente, em menor tempo, a essas novas tecnologias, essas novas especialidades. E o CIAW contribuiu de uma forma fantástica e até hoje é um grande centro de especialização da Marinha. Sem dúvida. Além do CIAW, nós tínhamos também o Camaleão, que é o treinamento de táticas antissubmarinas, que tinha no Rio, no Camaleão, e tinha em Recife, no Camp Ingram, comandada pelos americanos naquela ocasião, em Recife. Todo o treinamento de operação de sonar, de registros, de treinamento de vigias, radar, sonar, era uma coisa importante. E isso precisava que nós especializássemos, nós selecionássemos candidatos para essas várias especialidades. Não sei se estou me alongando. Está ótimo. Estou me alongando demais. Bom, fica à vontade, não tem problema. Mas isso é que eu quero dizer. Quer dizer, com a incorporação de novas especialidades, novas tecnologias, isto exigia que selecionasse os candidatos, as o melhor práticas preparo do que nosso pessoal. Preparavam. Nosso pessoal para aquelas atividades. Da mesma forma como agora do surgimento da informática, a Marinha teve que se readaptar, porque hoje em dia era da informática, com todos esses meios. Então nós tivemos aí que... Tem que ser sempre assim, outras coisas vão surgir daqui para o futuro. Sem dúvida nenhuma. Comandante Lival Salles, na época de sua primeira direção, quais eram as necessidades da Marinha em relação ao SSPM? E como Vossa Senhoria e sua equipe as atendiam? Então, depois da criação do SSPM, quais foram, na realidade, as necessidades que a Marinha teve? O senhor já nos passou isso na sua resposta anterior. Mas como Vossa Senhoria e sua equipe as atendiam de imediato? Porque estava tudo muito novo, né? Muito novo e até, diria, com algumas dificuldades, ou aliás, várias dificuldades. A questão da seleção, e naquela época se chamava seleção psicotécnica, isso criava, a psicotécnica era uma especialidade da psicologia e que era praticamente dominada por se não me engano, argentino ou uruguaio, vou me lembrar o nome dele. A minha memória anda muito prejudicada. Está muito boa, com a idade. Miri Lopes. De vez em quando a gotinha sobe. Mas foi rápido, hein? E a gente se lembra das coisas. Mas Miri Lopes, que era um uruguaio, se não me engano. E ele dominava essa parte de psicotécnica. E contribuiu bastante para a seleção de motoristas, seleção de condutores de trem. E ele queria ser o dono também da seleção na Marinha. E aí foi a primeira batalha, vencer a influência do Dr. Miri Lopes. Mas nós lutamos, queríamos que ficasse exclusivamente dentro do âmbito da Marinha, nada para fora. Recebíamos todas as informações, todos os ensinamentos, todas as contribuições de fora para dentro. Mas gostaríamos de armazenar, de absorver isso com nossos próprios recursos. Eu estou querendo me lembrar de um caso interessante da questão da seleção, mas daqui a pouco eu vou me lembrar. A gotinha vai subir de novo. Mas então, eu falando com o professor Miri Lopes, que foi uma dificuldade enfrentada pelos primeiros tempos do serviço de seleção. A segunda dificuldade, nos primeiros tempos da seleção, foram os médicos de Marinha. Os médicos? Eles achavam que não havia a seleção, os médicos participavam
na seleção, na parte de saúde, eles achavam que a psicologia era um ramo da medicina. Inegavelmente era. Mas nós queríamos que essa parte dos médicos, psicólogos, eles não tinham uma vivência que nós da ativa tínhamos das reais necessidades da Marinha. Essa diferença é fundamental. Porque nós sabíamos que buscavam, o que nós procurávamos e aquilo que nós precisávamos. E o médico geralmente vem primeiro de uma formação civil e depois é que são incorporados à Marinha. Não tem a vivência que os oficiais tinham de todo o tempo de formação, desde colégio naval, escola de guerra naval, a vida, enfim, toda dentro da Marinha. Então, essas batalhas foram sendo vencidas. E conseguimos vencer. É ótimo. Eu estou me alongando demais. Não, está ótimo, comandante, está ótimo. Fique à vontade, por favor. Bom, chefe, esse cenário apresentado pelo senhor, com certeza deve ter sofrido alterações no segundo período da sua direção. Certo, chefe? Eu acho que foi aperfeiçoamentos. Aperfeiçoamentos. Veja bem, uma das coisas que nós precisávamos para poder fazer uma melhor seleção é obter informações dos especialistas da Marinha. Então foram criadas umas fichas, que se eu não me engano deve estar aqui no arquivo do Serviço de Seleção. Eu criei as fichas de exigências para cada especialidade. Vou dar um exemplo. Os DEs, por exemplo, que vieram navios americanos, para fazer o carregamento do canhão, o artilheiro não tinha altura do perfil brasileiro, a estatura média brasileira era menor que a estatura média dos americanos. Então, algumas vezes chegamos a botar estrados para poder o carregador carregar o canhão de 127, canhão de 76 não, 127 principalmente. E essas fichas, então, procurava, conversando com todos os oficiais, com os especialistas, aqueles que tinham experiência na vida a bordo, de quais eram os requisitos que esses praças, que esses oficiais deviam apresentar para poder exercer funções deles, de artilheiro, de operador de radar, de sonar, de direção de tiro, que era uma especialidade nova na ocasião. Então aí foi o início, na realidade, comandante, do estudo do perfil do indivíduo para as atividades que ele iria, na realidade, desempenhar. Nada mais do que nós fazemos hoje também, que é a análise do trabalho, onde nós definimos atributos, e, enfim, é o perfil que nós queremos para aquela atividade. Então começou aí. Ótimo. Muito obrigado, chefe. Comandante Lival Salles, o senhor poderia nos falar um pouco sobre os principais desafios e dificuldades que Vossa Senhoria e equipe vivenciaram nos períodos em que esteve à frente do SSPM? Mais ou menos é basicamente isso que o senhor já nos passou, né? Teria algum detalhe a mais o senhor acrescentar a essas suas dificuldades? Algumas dificuldades, além dessas que eu já citei, era, por exemplo, quando começamos a fazer a seleção de oficiais, sobretudo, para cursos de submarino e para aviação, estava começando a aparecer aviação naval, para helicópteros. Esse meu ouvido de vez em quando apita. Ótimo, comandante. Eu digo, a placa-mãe está muito boa, mas os periféricos estão muito ruins. Mas então, eu me perdi um pouco. Não, o senhor estava falando que para os submarinistas e para o pessoal de aviação, quer dizer, a definição dessa...
aqueles candidatos que eram considerados inaptos para a especialidade, nós tínhamos uma dificuldade enorme, porque os pedidos vindos de autoridades maiores, fulano é meu cochato. O fulano é o primeiro de turma, é o 01 da turma dele. Então, Mas, quer dizer, então, isso aí é... essas dificuldades todas foram enfrentadas. E nós lutávamos com tudo isso. E mas sempre muito firmes nas nossas posições. E graças a isso o serviço foi progredindo. Diretor, para cumprir a sua missão, quais os recursos humanos e financeiros disponíveis e qual era a estrutura organizacional do SSPM naquela época? Bom, eu devo... Primeiro, foi feito para convencer a criação do serviço, que não existia o serviço de seleção. Existia a seleção médica e existia uma seleção de aviação que era feita fora da Marinha, na FAB. Ah, ela feito pela FAB, é? No começo. Isso para a aviação, asa rotativa, né? Que é, exatamente. Mas no começo, se não fosse o apoio que eu recebi, porque eu tive que fazer palestras para os almirantes todos, para justificar a criação do serviço. Convencimento também, né? De tudo que o senhor estava fazendo à época. E eu fiz uma reunião, tem até retratos dessas reuniões com os almirantes, almirante Aurelião, almirante Globel, almirante Nelson Noronha. Eu fiz essas palestras tentando demonstrar que a criação de um serviço de seleção significaria uma economia na preparação dos especialistas. Porque aqueles que fossem inaptos já estavam fora e só seriam aproveitados, e melhor aproveitados, os que tivessem sido tornados aptos. E o senhor vê que, na realidade, é uma economia, quando nós falamos em economia, de material, porque material e a vida pessoal, né? A vida pessoal, quer dizer, economia material. A Marinha sempre preocupada, na realidade, com o seu pessoal. Isso é que é extremamente importante. E mesmo uma economia vamos chamar assim, na eficiência dos cursos que os selecionados iam fazer suas especialidades, seus cursos, em muito menos tempo. Certo. E havia um lema naquela ocasião que nós emprestamos aos americanos, chamado mais aprendizagem em menos tempo. Isso extremamente importante, porque com esse estudo todo que o SSPM fazia com relação à parte psicológica do candidato, nós tínhamos também, nesse ponto, dizer o seguinte: não é dizer que o candidato que fizesse um concurso ou uma prova, um psicológico para ser submarinista ou de aviação, não é que ele tivesse impedido de desempenhar outras atividades quaisquer. Não, absolutamente. Ele estava ali completamente apto, somente, exatamente para aquela atividade. Evidente. Né? Que às vezes as pessoas acham, eu fiz um psicológico, não passei, e ele acha que com isso ele tem um impeditivo de desempenhar outras funções, que ele ficou rotulado. Não é isso. É que exatamente para aquela atividade ele não demonstrou os atributos que nós precisamos para aquele tipo de atividade. Comandante, conte-nos como surgiu a necessidade de avaliar aptidões vocacionais de praças da Marinha e qual o caminho trilhado pelo SSPM até chegar à bateria de classificação de praças da Marinha. Nós tivemos verificando, nós fizemos agora, recentemente, um estudo sobre orientação vocacional. E verificamos que a BCPM começou mais ou menos, acho que na sua época, na sua segunda direção, ela começou a se organizar. A BCPM ela começou a ser desenvolvida. O senhor poderia nos adiantar esse assunto, nos explicar melhor como é que foi essa
avaliação, essa avaliação para verificar aptidões? Tem duas coisas. Uma, que nós nos valíamos dos psicólogos e técnicos que nos ajudaram na parte, vamos chamar, científica e técnica, nessa seleção. Porque, no meu caso, por exemplo, que eu fui o primeiro diretor, o primeiro chefe, nem naquela época não era diretor, era chefe do serviço, encarregado do serviço, eu era encarregado. E a dificuldade era convencer as pessoas, aos chefes, dessa necessidade. Em segundo lugar, era muito importante que nós distribuímos as fichas para ser distribuídas a bordo, para que confirmassem aqueles que tinham sido selecionados para isso ou por aquilo, se estavam dando resultado, se de fato aquilo ali estava ajudando ou não, e se precisavam alterar alguma coisa nessa parte, vamos chamar, da seleção. Isso foi muito bom. Não foi muito bem respondido, porque muita gente não deu resposta, porque achava que era uma novidade muito nova, era uma novidade, então não foi assim uma coisa difundida como nós imaginávamos. Ok. Mas tudo que é começo é difícil. Sem dúvida nenhuma. Depois facilita. Bom, baseado nessa pergunta, então, que eu fiz para o senhor agora, eu gostaria de saber, comandante Lival Salles, qual era a época, então, a credibilidade do serviço de seleção junto à Marinha, considerando que a psicologia tinha chegado ao Brasil na década de 50, e o senhor vê que logo em 1951, a Marinha criou o serviço de seleção. Então, como é que o senhor via a Marinha nessa época com relação à credibilidade que ela dava a esse estudo, que não era só novo na Marinha, não, estava recém-chegado ao Brasil? Como é que a Marinha reagiu a credibilidade a tudo que nós fazíamos aqui no SSPM? Como tudo que é novidade, nós tínhamos que convencer as pessoas, os chefes, e a própria oficialidade em praças, sargentos, suboficiais, que lidavam com... Porque a Marinha é feita de pessoas que manobram equipamentos e tiram proveito desses equipamentos, da utilidade da guerra naval, principalmente. Então, nós tínhamos precisávamos ter o apoio de todas essas pessoas. Tínhamos que vender a necessidade do serviço para as autoridades e, para mim, para o pessoal de bordo, que ainda não era, ainda não era muito enfronhado nessa questão de psicologia. E foi difícil obter, vamos chamar assim, que preenchesse as tais fichas de perfil de cada especialidade, que tinha que ser feito pessoal de bordo. Né? Mas, enfim, a gente, como tudo que é o começo, a gente vai vencendo. E está aí o serviço com alguns anos, e eu mais velho do que ele. Comandante Lival Salles, quais as relações institucionais que o SSPM mantinha com os órgãos públicos e privados que tinham suas atividades voltadas para a psicologia? E, em especial, quais as relações mantidas com as demais Forças Armadas? Hoje, se o senhor me permite, hoje nós temos o Instituto de Psicologia da Aeronáutica, o IPA, que ele é uma organização homóloga, aqui é o SSPM. Então, ela faz toda a parte de psicologia com o pessoal da aeronáutica. Hoje, o CEP também está fazendo toda a parte de psicologia e nós temos um contato muito grande. Mas a sua época, pelo que eu já vi, o IPA, se não me falha a memória, tem 37 anos de existência, o CEP tem mais de 50 e pouco, não, tem quase 40, é mais antigo um pouquinho do que o IPA. Então, nessa época não existiam esses dois institutos.
Mas qual era o relacionamento, não só com os órgãos públicos, mas também com as demais Forças Armadas? O senhor já me falou da aeronáutica, a aeronáutica que fazia o nosso... Tinha a seleção de aviadores, sempre teve. Era uma especialidade. Mas eu fui ao Exército. E o chefe do Estado-Maior era, na época, o general Castelo Branco. Porque eu achava que a Marinha não podia ficar sozinha com isso. Era uma responsabilidade, era um peso grande. Nós precisávamos dividir esse encargo com as outras Forças Armadas. E eu fui ao chefe do Estado-Maior do Exército, que era o general Castelo Branco, e de contar o que nós estávamos fazendo na Marinha. E o general, muito inteligente, muito competente, ele entendeu. E também, eu não posso lhe afirmar, mas eu tenho quase certeza que ele ajudou ao serviço de seleção do Exército. Mas porque ele ficou, pelo menos, impressionado com a exposição que eu tinha feito. E com a aeronáutica nós tínhamos, então, o contato da... Tinha o contato era o médico, até o chefe do serviço de seleção do aeronáutico era um médico. Nós é que introduzimos os psicólogos. É ótimo. Comandante, apesar de afastado há alguns anos das atividades da SOM, qual a opinião de Vossa Senhoria sobre o atual SSPM? Qual a opinião? Qual a sua opinião, apesar desse afastamento do serviço de seleção, com relação aí ao tempo que o senhor dirigiu, qual a opinião de Vossa Senhoria sobre qual é o atual desempenho do serviço de seleção do pessoal da Marinha? Eu posso dizer com muita facilidade pelo seguinte: como eu venho anualmente, por ocasião dos aniversários do serviço de seleção, desde que ele foi fundado, eu vim acompanhando, conversando com os ex-chefes do serviço, os diretores do serviço, e foi muito... Eu acompanhei com muita atenção e com muito interesse a evolução e a aceitação cada vez maior do serviço de seleção. É ótimo. Comandante Lival Salles, para encerrar nossa entrevista, gostaria de solicitar ao senhor que, na figura ímpar de nosso primeiro diretor, dirigisse algumas palavras à tripulação. É uma satisfação muito grande voltar, como sempre, a todos os estabelecimentos da Marinha por onde passei. E de todos eles guardo uma magnífica lembrança e ensinamentos inesquecíveis. Em particular, o serviço de seleção, quando eu volto aqui, como hoje, por exemplo, fico emocionado, para melhor dizer, de ver que o serviço cresceu, o serviço amadureceu, o serviço foi acreditado cada vez mais, o que significa a compreensão da necessidade daquilo que era, no começo, um sonho, uma aventura, mas que foi realizada com a ajuda dos chefes, a ajuda dos oficiais, a ajuda de todas as praças que nos ajudaram nessa caminhada. O serviço de seleção, no começo, nós tivemos algumas praças que nos ajudaram muito, e as fotografias daquele tempo mostram todos que nos contribuíram. Eu pretendo trazer, na próxima, que não ficou pronta, uma placa com a assinatura de todos aqueles que serviram comigo, que eu pedi para assinar. Eu ganhei uma placa do serviço, mas eu pedi que assinassem. E todos eles assinaram, e foi gravada a assinatura deles na placa. E muitas praças vocês vão ver.
assinadas ali naquela... Vou trazer na próxima ocasião. Eu estava mandando fazer uma limpeza melhor, trazer aqui para oferecer ao serviço para ficar no patrimônio do serviço. De modo que é uma satisfação muito grande, uma emoção, mais do que satisfação, de voltar a essa casa e ver como ela cresceu, como ela se acreditou, como ela se tornou importante e é a realização daquele sonho, daquela esperança que sempre ficou na nossa mente, no nosso propósito.